como eu havia comentado, pelo menos dos personagens que eu joguei, o 4 é meu predileto. E como, até o que tá aqui no layout, né, da live. Então eu gostaria muito de poder falar aí do que eu espero nesse remake. Então eu fiz algo aqui bonitinho pra todo mundo ver. Eu vou tentar postar corte disso logo, né? Diferente de outros vídeos aí que eu tô enrolando os cortes, né? Ah, aqui. Esse. Acho que vocês estão vendo aí do slide. Avisa se tiver algum problema aí envolvendo do tamanho, se consegue ver de boa. Vou só configurar aqui da música, né? Evitarei de... Evitarei de tentar dar spoilers, não vou... Talvez ter algum spoiler visualmente, assim, sei lá. De algum mapa, mas... não se preocupe que eu não vou comentar de spoilers, mesmo sendo um jogo que já lançou em 2008, né? Mas eu acho que é isso. Vou comentar disso, espero que todo mundo goste. Tô aberto a discussões, se alguém não concordar de algo que eu falar, achar que eu falei alguma bobagem, por favor, pode falar à vontade aí que eu sou ouvidos, né? Antes só queria comentar aqui. Das versões do jogo, né? Teve primeiro a versão em 2008, lançada pro PS2 e depois, acho que pro PS3. E a versão definitiva atualmente, que é a versão Golden, né, lançada primeiro pro PS Vita e depois lançou para uma cacetada de plataforma. Por muito tempo o Persona 4, antes de chegar ao 5, né, por muito tempo o Persona 4 foi o mais popular ali da franquia, ele sendo um dos que mais tem spin-off, né, como aqui, ó. Ele é um dos que mais tem spin-off, um dos, né, eu acho que o que mais tem é o 5 pelo menos, mas tem spin-off na franquia pelo menos. Mas não vou comentar deles por enquanto, né, não por agora, mas sim do remake, né. Quero comentar, como eu disse, vou tentar comentar aí de alguns pontos, dividido em 3 categorias, que tá no título, né, ali. Vamos ver como é que vai ser, porque é a primeira vez eu fazendo esse formato aqui numa live, né. Então, queria comentar primeiro dos pontos bons. Pontos que podem ser melhorados, ou eu espero de acontecer nesse remake. Só já avisando, eu tentei pesquisar alguns pontos para tentar não ser tão óbvio nos tópicos, mas talvez algum outro assim sabe, muito óbvio de ter, mas vou tentar elaborar um pouquinho para todo mundo entender. Vamos lá, né? O primeiro ponto aqui do bom, que eu acho que é uma das principais coisas que eu quero que tenha nesse remake, pelo menos, é melhoria nas dungeons. Eu gosto muito visualmente da maioria das dungeons do Persona 4. Eu acho ela eu acho todas criativas na ideia, né? Tem castelo, tem uma sauna. Eu acho todas essas ideias muito criativas. Só que ainda assim tá na exploração muito veio da exploração que tinha no Persona 3, do Tartarus, que muita gente não gosta, né? Acha cansativo tanto até mesmo no Reload a exploração do Tartarus. E eu, de certa forma, concordo. E aí eles trouxeram algo um pouquinho diferente no 4, mas ainda assim, né, tinha muito da exploração. Então, eu gostaria muito que eles, que nem ali eu coloquei nos pontos, né, talvez aumentassem as dungeons, visualmente ficassem mais legal. Por exemplo, no Persona 3 original, você tinha o Tartarus simples assim. No próprio 4 assim é simples, você anda, a câmera você mexe pelos gatilhos assim, tudo mais. Então talvez eles possam expandir, né? Você ter mais coisas pra só quer ficar mó textão. Então, eu acho que esse é o ponto que eu mais vou comentar e foi o principal assim que eu pensei. Viajei, foi mal. Se eles expandirem as dungeons, qualquer um desses
pontos aqui que eu comentei, vai ser muito interessante. Como eu falei, eu gosto de todas visualmente, então pode ser que, sabe, fique mais interessante as dungeons. Não que elas sejam ruins, só deixando aqui claro. Mas eu acho que, deixando um pouco maiores assim da exploração, visualmente, que nem eu falei, talvez fique mais interessante. É porque eu tentei. Eu tenho outros exemplos aqui, ó. A imagem ele não é a dungeon, é o lobby, mas talvez, né, possa ter mais coisa, não sei. Então eu acho que eles podem expandir isso, porque elas já são bastante criativas assim. Tem, tem um laboratório, tem um. Pô, não é um teatro, né? Não vou comentar. Tem uma sauna, tem um castelo, sabe? Então eu acho que melhorando pelo menos visualmente, aumentando um pouco a exploração, talvez fique muito. Talvez eles melhorem muito as dungeons. Que eu já falei que não são ruins. Alguém aqui no chat tem algum ponto a comentar sobre isso? Não. Queria comentar assim. Se não tiver, passarei pro próximo tópico assim. Mas a melhoria nas dungeons é um dos pontos que eu mais. Que eu mais quero que tenha assim no remake. E provavelmente vai ter. Porque mesmo que muita gente não goste do Tartaro do Persona 3 Reload, acho ele cansativo de explorar, que ele realmente é, de certa forma, eles expandiram bastante até, e visualmente é bonito o Tartarus. Eu pelo menos acho assim, beleza. Então eu acho que eles, dê pra ter um MP3 pra ouvir. Mas seria legal. Palavra. Então se eles conseguirem, né, fazer algo legal aqui nas dungeons, já tá bom aqui pra mim. Desculpa se eu estiver me embolando, gente. Eu falei, é a primeira vez eu fazendo isso. Acho que eu acho isso de uma melhoria excelente. No caso da melhoria do Tato, eu acho que a Persona 5 fixação dos jogos antigos seja o melhor método. Eu deixo tudo mais intuitivo e para mais central. Não pode ser uma. Tipo, no FES ainda você anda assim, mas não vou entrar em detalhes, joguei pouco. Mas como eu disse, é um dos pontos que eu mais quero que tenha, pelo menos, suas melhorias assim, que já não são ruins, então estou esperançoso que as dungeons expandam visualmente, mecanicamente, essas coisas, vocês entenderam. O próximo ponto aqui que eu tenho nessa minha lista, se ninguém mais for comentar das dungeons aqui, queira opinar sobre os pontos disso, é sobre algo meio óbvio, mas é mais conteúdo na cidade. Eu gosto muito da cidade, assim, do Persona 4. Eu gosto da vibe que ela passa, eu gosto das coisas que você pode fazer lá. Mas eu acho que talvez nesse remake, uma coisa que seria interessante eles fazerem é talvez mais conteúdo que tem na cidade. Uma coisa que eu andei pensando é porque no Persona 4 você pode andar numa motinha pela cidade. Você não literalmente anda assim, você controla a motinha, mas você pode explorar locais com ela. Assim, você tem acho que uma praia, não lembro assim exatamente, mas você consegue ir em outros lugares com a motinha, sabe? Num cinema, essas coisas. Então, talvez você consiga ir para mais lugares, talvez com a própria moto. Acho que é scooter, lembrei. Ou talvez até mesmo na própria cidade do jogo tenha mais conteúdo, né? Tem mais dúvidas que eles podem adicionar. Pode até acabar prejudicando alguma coisa, assim, não sei. Mas é uma coisa interessante, assim, mais opções nas lojas, mais interação pelo mapa. A cidade de Persona 4 é um local interessante, sim, por ser uma cidade pequena. Então, talvez mais áreas, tipo, não que seja essencial, assim, tá? Tem que ter. Mas é algo interessante de se ter. A vibe cidade do interior de Persona 4 é gostosa demais. Ainda mais no estilo que não precisa esperar um load de 2 segundos pra sair de um portão, tá ligado? Pois é tão humildinha que ainda. É um dos pontos que eu mais gosto de Persona 4, que faz ele ser um dos meus favoritos. O meu favorito no caso, que é a vibe dele. Eu vou comentar disso de um outro ponto que vai ter mais pra frente, mas toda a vibe da cidade é algo
muito, muito confortante. Você tem vontade de estar lá. Então, talvez conhecer mais conteúdo na cidade, você consiga, né, como é que eu posso explicar? Talvez melhore essa vibe. E provavelmente tenha, porque até no próprio Persona 4 Golden, se eu não me engano, tem uma melhoria. Você tem uma opção lá de envolvendo da plantação que tem do lado da casa. Ó, posso estar enganado, mano. Se eu não me engano, tem essa adição. Então, talvez deles adicionarem mais coisas pelo mapa, assim, no geral, fique muito interessante. Principalmente que eu comentei da Scooter, de você conseguir ir pra outros cantos com ela. E alguém aqui do chat, da live aí, tem algum quer comentar sobre isso aqui? Se não tiver, passarei para o próximo. Para o próximo ponto. Então, essa sensação... então, eu li o finalzinho ali agora. Eu gosto... não, eu vou comentar do ponto mais pra frente aí de toda a atmosfera, né? Mas se ninguém mais aqui tiver algo a comentar desse ponto aqui específico, eu passarei para o próximo. Que será um pouquinho mais complicado de comentar do próximo. Tô vendo aqui, né? A live. Eu falei que tá meio bagunçado, né? Que eu tô vendo a live pelo... Tô vendo o chat pelo celular, que eu tenho que ficar atento. Já mandei o textão, esperando lá demais. Mandou pelo Discord aqui? Ah não, que susto. Ok, né? Então vamos pro próximo. Que não tem desses pontos aqui na tela. Obrigado aí pelo 100 bits, eu sei quem é. Obrigadão aí pelo 100 bits, tamo junto. Aí. Próximo ponto é o combate. Deles aprimorarem o combate. Não sei se vou me estender tanto nesse ponto, porque eu tenho coisa a comentar sobre o próximo. Mas é algo que tem muitas coisas que eles podem fazer. Não é ruim o combate do Persona 4, né? Já que veio do 3 ou do 3 não, mas eles podem fazer melhorias muito interessantes. Como, por exemplo, no Persona 4 tem várias skills em dupla. 2 bonecos lançarem um ataque só. E talvez eles possam fazer mais combinações. Talvez deixar mais criativo os ataques. Então é uma adição que seria interessante. Mas não sei como vai ser, se eles vão fazer isso ou não. E já tem bastante combinações até dos personagens, então quem sabe. Não sei se eles podem mudar alguma coisa envolvendo alguma skill das personas, se vão balancear. Teremos que ver. Porque eu acho, pelo menos quando eu estava jogando pela primeira vez, eu achei Persona 4 um jogo bem difícil em comparação aos 3 personagens que eu joguei. Eu achei ele o mais complicado. Não sei se ele realmente é. Pretendo ainda jogar ele. Mas se eles mexerem nisso das combinações das combinações que eu tinha comentado, não sei se eles vão adicionar o Teuja no 4, já que é uma mecânica do 3. Talvez adicione, né, pelo próprio hype aí que teve do 3, né, nunca sabe. Mas estou de braços abertos aí melhoria ao combate, né, que é um dos pontos essenciais. Não, o Shinjiro eu acho que tem Shinjiro eu tenho certeza que tem adições. Alguém quer dar um ponto aqui, né, do combate? Se ninguém tiver, como eu falei, passarei pro próximo ponto. Aí... Que eu vou me estender, porque o próximo ponto talvez eu me estenda um pouquinho mais, porque são 2 pontos em 1. Então... que tem complemento com esse aqui. Se ninguém mais tiver nada a dizer, passarei para o próximo. Eu tô... mexendo aqui no OBS, beleza. O próximo ponto que eu queria comentar que também envolve combate, só que juntarei 2 pontos em 1, é envolvendo os bosses. Tanto no sentido... Eu separei em 2 pontos.
melhorias nos bosses, mecanicamente me refiro, visualmente, e envolvendo bosses adicionais, novos, essas coisas, opcionais. Primeiro eu vou falar das melhorias, que pode ter tanto mecanicamente quanto visualmente. Mecanicamente eu quero usar o exemplo do Mitsu, que ele é... Toda a dungeon dele tem várias diferenças envolvendo as outras, que é... Como, por exemplo, você ter que voltar alguns andares, achar umas passagens secretas. Mas a boss fight dele é uma das mais diferentes do jogo, por exemplo, porque... ele tem praticamente duas barras, de certa forma, porque ele tem o escudo, que é esse boneco aí, e dentro desse escudo tem o boss real, que você tem que dar dano nele. Então, talvez alguns outros bosses tenham mais coisas mecanicamente igual o Mitsu, né? E eu comentei disso, e visualmente, eu acho pelo menos os bosses de Persona 4, a estética deles bonita, até. Eu não coloquei muitos aqui pra não dar spoiler, como eu falei, mas talvez seja interessante disso. Tem um boss que eu não coloquei aqui por ele ser um grande spoiler do final do jogo, que é um dos últimos bosses assim, que mesmo o design dele você olha, nossa, que bicho feio, talvez seja interessante ele visualmente nesse remake. E mecanicamente eu comentei do Mitsu. Eu tô tentando lembrar algum outro boss que eu... tem um dos últimos bosses, que é o Amenon Sagiri, que ele tem aquele laser do olho, mas é só um ataque assim que você se prepara. Mas talvez eles possam adicionar mais mecânicas. Então, veremos como vai ser, né? Agora, aqui dos bosses novos. Que é uma coisa que tem no Persona 4, que é... Normalmente quando você termina uma dungeon, você pode voltar nela, que no local onde está o boss, vai ter um boss adicional pra você. Eles podem fazer algo muito interessante com isso. Adicionar novos bosses nas dungeons secretos, assim. Até boss novos. De boss opcionais novos, assim, que tem. Tem o próprio Reaper, que é... Bem, eu acho que no 4 é uma das formas mais difíceis de achar ele, que você tem que interagir com um baú. E talvez tenha mais boss assim que você possa achar explorando, simplesmente assim, achando algum segredo pela dungeon. Como eu falei, tem isso que eu comentei do você ir até o final de uma dungeon e achar ali. Eu tenho certeza que eles vão fazer igual aconteceu no próprio Persona 5 e teve no Persona 3, de colocar os protagonistas dos outros jogos como bosses. Eles com certeza vão fazer isso. Aconteceu em 2 Personas agora, então eu acho que vai acontecer nesse, né? Mas algo que pode acabar acontecendo é que no Persona 3 Portable eles adicionam a batalha contra a Margaret, que é a atendente da Velvet Room desse jogo. Então talvez eles podem colocar da Elizabeth, não sei. Mas é algo aqui que eu queria comentar, que eu gostaria muito que acontecesse, de ter algum segredo pro mapa, assim, de novos bosses, assim, secretos. Alguém aqui do chat tem algum ponto sobre isso? Se quiser comentar, né, claro. A gente vai trocar de tópico aqui no próximo. Aí vou já me preparar pra trocar música, né? Devia ter deixado a garrafinha de água do meu lado aqui. Mas esses são os pontos aqui do bom. Que eu fui pro próximo tópico. Mesmo. Eu só queria comentar que. Se metade disso que eu comentei não acontecer, uma pena, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Tô vendo aqui da música. Talvez eu faça algum react, algum gameplay assim no final, quando eu terminar isso aqui. Vou ver. Acho que ninguém aqui tem nenhum ponto. Oh meu Deus. Pronto. Acho que ninguém aqui tem nenhum ponto a comentar, eu acho disso pelo menos. Então vamos pro próximo tópico. Que é envolvendo mais um tópico que é o mal. Pontos que podem acabar sendo piorados ou tenho preocupação do que podem fazer nesse remake.
Só um negócio que eu queria comentar, que tá tendo essa transição aqui no meio. Já tô saindo aqui, não quero perder nada. Não, beleza. Desculpa, não. Só queria comentar que dessas transições, um amigo meu, o Alex, que é moderador aqui das lives, ele me ajudou. E no finalzinho, quando eu tava terminando o slide, eu pedi pra ele me ajudar em algumas coisas. E eu deixei ele fazendo. Então, se tiver alguma transição do nada, assim, no meio do slide, foi ele. Eu acho que ele colocou, inclusive, uma transição do aviãozinho, assim. Entendeu? Vamos seguir aqui. Sério, né? E esse ponto aqui, talvez eu não me estenda tanto. Eu vou me focar principalmente em um deles. Mas coisas que eu tenho real preocupações de que eles possam acabar piorando nesse remake, né? Mas torcer que isso não aconteça. E o primeiro, um dos principais tópicos aqui que eu queria comentar é da ambientação / atmosfera, né? Uma das coisas que ajuda demais na vibe do Persona 4 é justamente a ambientação dele, a atmosfera dele, que não é algo novo, né, na franquia. Tem no 5, por exemplo, né, que é do estado chovendo, nublado, essas coisas. Mas eu acho que eles podem melhorar nisso, porque melhorar não, né, não é ruim, mas eles podem expandir isso de várias formas, talvez. Como eu disse, eu gosto muito da ambientação, da vibe toda de Persona 4. Porque você se sente dentro da cidade até. Então eu tenho o desejo que eles consigam aprimorar nisso, mas o meu medo é o que eles podem fazer com isso, né? Como vimos no trailer, tava bem clara assim a cidade. Tudo bem, porque a cidade é clara. Tem luz assim, né? Bem alegre. Mas o meu medo, o que eles podem acabar fazendo com isso, podem acabar piorando. Tudo bem. E aí, Lorde? Então eu tenho minha preocupação no que eles podem fazer com isso. Tenho aí 2 imagens aí de demonstração. E eles não... A ambientação do jogo ajuda com a sensação que ele quer te passar. Um dos momentos pro final do jogo acontece que a atmosfera, a ambientação do jogo muda assim. E você sente... o jogo consegue te deixar tenso assim, até com a música. Então, eu estou torcendo que eles não piorem a ambientação, de jeito nenhum. Se eles manterem pelo menos como está, assim, nessas imagens aqui, já está ótimo assim, sabe? Tô dando aqui olhada. Torcendo assim que eles não baguncem isso, né? Desculpa aqui se eu estiver embolando, tá, gente? Mas eu acho que é isso aqui que eu tenho a dizer da ambientação. É um dos principais pontos desse jogo. Se eles estragarem vai ser um grande problema, mas eu acho que eles não vão fazer isso. Um dos principais pontos que a galera reclama até do remake é envolvendo que o jogo é muito mais sombrio no original, no 3 Reload ficou mais claro essas coisas. Mas eu acho que isso não vai ser um problema tão grande no 4, já que ele é bem mais alegre do que o 3. Bem mais. Então, vamos pro próximo ponto. Situação da equipe. Esse eu não tenho tanta coisa assim a dizer, mas tenho minhas preocupações do que se eles vão acabar piorando ou não algumas interações assim entre os personagens e os social links, né? É uma coisa até que eles podem conseguir melhorar. Porque tem bastante social link até que interessante nesse jogo, mas minha preocupação é acabar piorando de alguma forma, mas eu acho que tomara, né, no caso, que isso não aconteça. Tem aqui algumas imagens envolvendo dos social links do jogo. Não sei se eles pretendem adicionar, mas é mais social links. E envolvendo o título ali, né, relação da equipe, eu acho que eles podem, se eles manterem como é a relação da equipe igual do original, já está ótimo. Já vai ser muito bom, porque a relação da equipe em Persona 4 é provavelmente uma das melhores assim da franquia ali. Eles são bem unidos assim, então
Se manterem pelo menos como é no original, já está ótimo assim, perfeito. Mas meu medo é como eles como podem fazer isso, como podem mexer nisso no remake, afinal de contas, né? Porque tem muito mexe muito às vezes promocional alguns social links do jogo, principalmente com os da equipe, né? Então, tomara que eles consigam pelo menos deixar no nível do original, assim, as relações da equipe. Ou se adicionarem mais alguma coisa, assim, alguma coisa extra, ótimo, sim, tá bom. Então, não atrapalhe, né? É um dos pontos aqui que eu queria comentar com vocês. Próximo ponto, vamos lá. Esse aqui é complicado. Pra quem não sabe, eu não comentei no começo, né, envolvendo do Persona 4, do enredo dele. É sobre ter um serial killer numa cidade pequena. Minha preocupação com este tópico é eles diminuírem o suspense e o mistério que possui no jogo. Ou deixando muito óbvio quem é, que não acho que é óbvio, não vou comentar aqui quem é o tal. Meu medo é ou eles diminuírem o suspense, porque nesse momento ele te deixa tenso, de certa forma, com o suspense de talvez quem seja o próximo, quem é o culpado. E sobre o mistério, ou deles deixarem muito óbvio, ou deles não... como é que fala? Não aproveitarem tanto assim, sei lá... Como eu comentei no conteúdo da simplicidade. Porque é um mistério que eu, pelo menos, particularmente, acho interessante o Persona 4. Me prende. Só uma curiosidade. O mistério desse jogo conseguiu me prender, mesmo que eu já sabia, quando eu fui jogar, eu já sabia quem era o tal, né? O culpado. Mas se eles acabarem ou diminuindo o suspense que tem, porque tem umas cenas até que meio tensas assim no Persona 4, não sei explicar assim. Se eles deixarem muito óbvio, vai ser vai ser algo complicado assim, como eu falei, um ponto assim complicado de se comentar. Esse comentário deles mexerem assim, né? Ou nem tanto assim. Vamos ver como é que vai ser. Mas tomara que eles não deixem óbvio. Tomara que não deixem tanto... a palavra fugiu da mente, assim. Não diminuam assim tanto assim o suspense. E como eu falei que tem umas cenas meio tensas assim, né? Às vezes tem algumas cutscenes mostrando o corpo, não... Tomara que eles não, sei lá, de alguma forma censurem ou deixem muito leve o jogo. Tomara que eles deixem no tom assim do original, até mais tenso, né? Torcer que isso aconteça, que eles não diminuam o tom assim de mistério e suspense que tem. Sobre os tópicos do que tá aqui na Praia do Mal, eu não consegui pensar tantos assim. Eu pensei mais pro próximo. Mas é mais, como eu disse, preocupações que se eles acabarem mexendo de uma forma errada assim, tipo, não ficar legal, uma pena assim, sabe? Mas tomara que pelo menos eles deixem no tom do original. Se não for mexer muito, que pelo menos deixe no tom do original, que eu já acho bom. Esse tópico eu vou ter que dar uma explicada para diferenciar entre o tópico anterior. O pontos de escolhas questionáveis eu me refiro mais não tanto de coisas dentro do jogo, como por exemplo mistério, suspense, sabe? Vocês entenderam. Mas escolhas até mesmo do desenvolvimento, que podem ser questionáveis assim, que podem acabar acontecendo, né? No Persona 4 Revival. Tem alguns pontos assim, talvez meio polêmicos, né? Mas que eu adoraria ver o ponto de vocês. E o primeiro deles é... Aqui, passando. A falta do conteúdo Golden. Eu ia deixar mais explícito aqui, porque esse painel que fez foi meu amigo Alex. Mas eu acabei não colocando. Uma das minhas principais preocupações é envolvendo de como eles vão colocar o conteúdo do Persona 4 Golden. Meu chute, pelo menos, é que esse remake vai ser focado, pelo menos, no Persona 4 Golden. Focando no conteúdo, porque diferente do The Answer de Persona 3,
e os caras fizeram uma DLC, o The Answer é uma história que acontece após, que você acessa até pelo menuzinho assim, você seleciona qual você quer jogar. Mas a do Golden não. As modificações que tem em Persona 4 Golden acontecem no meio da história. Ele adiciona novos eventos da história, adiciona um final verdadeiro que acontece no meio da história. Então se eles adicionarem, como por exemplo uma DLC, vai ser problemático. Mas provavelmente não vão fazer isso, já que colocaram a música de Persona 4 Golden, Time to Make History, no trailer. Então acho que já deu a entender que vai ficar vai estar no jogo base, né? Isso, as adições do Golden. Então, eu sei que deixem a maioria, né? Pelo menos. São boas, né? Tem o Golden adiciona uma nova dungeon, novos eventos da história, um novo social link, um final verdadeiro pro jogo, um novo final. É a base, assim, das alterações, assim. Eu ia colocar aqui na tela uma lista, né? Se alguém quiser comentar desse ponto, fala aí. Eu não falei isso pro Tópico do Mal. O Tópico do Mal é tenso. Aí. Mas é mais ou menos isso que eu tenho a dizer. Visual padronizado. Eu ia colocar uma imagem da cidade. Olha, quando eu tava montando esse tópico aqui, eu pensei que ia ser muito mais, nossa, olha isso. Olha esse problema, mas é algo que depois eu pensei assim, nossa, não é grande coisa assim. Mas eu ia comentar que durante esses remakes eles estavam padronizando muito pro visual de Persona 5. Porque é muito que os fãs querem. Os fãs querem. E ficou... Só que depois de eu ver algumas coisas, eu acho que talvez, né, não seja um problema tão grande assim. Porém, ainda quero comentar disso. E como vocês podem ver, eu coloquei essa comparação do Persona 3 Reload e o Persona 3 original. Dos sprites, pra vocês terem uma noção. Meu único problema com o visual... Único não, né? Meu principal problema com o visual padronizado de Persona... Do Persona 5 pros restantes... É mais que... A estética que... Como eu posso explicar? Dava uma identidade assim, original pra cada jogo. Some um pouco, porém ainda tem aquela coisa das cores de cada jogo. Então, né... Acho que não vai ser um problema tão grande, porém eu quero ver como é que vai ser dos sprites assim, porque cada traço assim era bem, sabe, diferente. Original, você conseguia diferenciar de qual personagem era qual, pelo menos pra mim, né? Mas vamos ver como é que vai ser os sprites, a gente no máximo só viu a animação do Narukami. Não vemos nada dos sprites assim, estou curioso, né? Inclusive envolvendo do visual padronizado assim, eu acho que talvez não fique tão ruim assim no Persona 4. Talvez não estrague. Só tem um sprite que eu tô preocupado como é que fique, mas é de um meme na comunidade. Vamos ver como é que vai ser, né? O meu próximo ponto aqui é algo meio complicado assim, se for dele. Aqui. Não. Mas ele é complicado. Eu já comentei com amigos meus que eu achei que se eles anunciassem no evento da Xbox Persona 4 Remake, estaria cedo demais. Algumas pessoas podem pensar, nossa, mas já anunciar cedo já é bom, né? A gente já sabe que tem o jogo. Depende. Depende muito. Como vocês viram, teve todo esse negócio da galera criticando o trailer por ele estar feio, que infelizmente está estranho realmente o trailer. Depois teve aquele bagulho no trailer completinho do desenvolvimento assim, né, no canto. Mas ainda assim, tem minhas dúvidas sobre eles terem trago tão cedo assim que tá em desenvolvimento o jogo. Eu acho que pelo menos no trailer, se eles não tivessem mostrado ele gameplay, só mostrado em desenvolvimento, acho que já estaria bom assim. Mas eu tenho minhas preocupações envolvendo isso. Primeiro que, como eu falei do estar cedo, né? Eu acho que o período de tempo entre esse jogo e o Persona 3 foi de certa forma curto. Eu sei que lançou ano passado o Persona 3, mas pra mim pelo menos foi cedo. Não sei. Mas dá pra perceber que eles já estão bem avançados. Assim, bem avançado não, né? Eles estão bem avançados assim no que vai ter no jogo, já que ele já tem um pouco do mapa e até
o protagonista andando. Não teve data de lançamento ou algo do tipo, nem do ano. Mas eu acredito que se for pra lançar em algum momento desse ano, ou final desse ano, ou em 2026. 2027 eu acho que não vai ser. Eu vi alguém falando que esse jogo lançaria em 2027, acho que não vai ser. Talvez 2026, que é meu chute, pelo menos. Vamos ver como é que vai ser. E meu principal ponto, né? Era necessário Persona 4 Remake? Esse ponto vai ser talvez um pouco polêmico, assim, não sei dizer. Mas antes eu quero falar sobre minha visão sobre remakes. Vou até trocar a música aqui, que eu acabei deixando a mesma, né? Mas gostaria de comentar envolvendo no geral remakes, assim, né? Pra vocês aí do chat, quem estiver vendo, se alguém quiser comentar qual é a sua visão, jogos que deveriam, no jogo, tipos de jogos que devem ter remake, algo do tipo. Para mim, para um jogo necessitar de um remake, tem que ser um jogo que atualmente as opções para se jogar ele sejam baixas, ou que lançou em algum console muito, muito antigo. Sei lá, por exemplo, eu sempre esqueço o nome do Zelda, que lançou pro Game Boy, acho que é o Link's Awakening, não me lembro, foi mal. Me manda mensagem, desculpa. Envolvendo acho que é o Link's Awakening que lançou pro Game Boy, né, que eu tava comentando, que teve um remake pra Switch. Eu acho que isso, por exemplo, um remake precisava, né? Um jogo de Game Boy lançou com gráficos Nintendo assim pro Switch. Eu acho que é esse tipo de jogo que necessita de um remake. E aí vem a pergunta: Persona 4 precisa de um remake? Quando alguém fala, nossa, Persona 4 precisa de um remake, Persona 4 necessita de um remake. Não é que necessita, não é que Persona 4 precisa de um remake. É que você quer um remake de Persona 4. Diferencie as palavras assim. Não é que ele necessita, eu acho, na minha opinião, Persona 4 consegue fazer o que ele propõe no próprio Persona 4 Golden. Lançou em 2012. Necessitar, ele não precisa. Talvez hoje em dia ele precise, porque foi o jogo que realmente popularizou a série de primeira assim. Teve o 5 que estourou de vez, mas ele foi o principal que estourou, que popularizou a série. Então talvez fazer um remake pra estar no nível do 5, do 3, talvez esse seja o motivo que ele precisa, mas necessitar, não. Na minha opinião, não. Ele consegue fazer o que ele propõe e o que ele quer na base do 4. Mano, eu comecei há pouco. Anjo no céu. Eu acho que não. Um remake tem que trazer uma nova visão que não foi possível trazer, não sabe? Não. PS. Verdade. Seu ponto foi interessante. Talvez eles consigam trazer algo. Você trouxe um ponto realmente bom, Lore. Talvez trazer alguma visão que eles não conseguiram trazer na época, mas ainda assim, que nem eu disse, eu acho que eles conseguiram trazer a proposta que Persona 4 queria passar no próprio original, por exemplo. O Golden, ele expandiu, trazendo o final verdadeiro, que expande um pouco, trazendo uma nova personagem interessante. Mas como eu disse, é necessário um remake de Persona 4? Não. As pessoas querem. Não é que precisa, as pessoas querem um remake de Persona 4. Eu, no final das contas, queria ter um remake de Persona 4 pra ver como seria. Mas como eu disse, eu acho que ele consegue trazer o que ele quer no próprio Persona 4 Golden. Mas ainda assim, estou curioso como vai ser no remake, né? Se eles vão trazer uma nova visão, como vai ser alguns outros pontos abordados. Eu acho que esse aqui é um dos principais pontos que eu queria trazer. Talvez meio polêmico assim, não sei. Mas é disso.
queria comentar de alguns pontos avulsos. Não era pra ter designs. Não salvou. Provavelmente não salvou. Mas não é designs. Era pra ser elenco de voz. Antes eu quero comentar de músicas. Tem minhas preocupações de como vai ser das músicas. Preocupações leves, muito leves. Mas é porque é envolvendo as músicas vocais. Como posso explicar? Pô, no Persona 3 Reload, como vocês viram, muita gente não gostou de como ficou algumas músicas vocais. Concordo levemente, porque acho que a escolha da cantora, sei lá, parece que ela canta com sono, não sei. Então, tô na dúvida como vai ser das músicas. Se manter a cantora original, acho que já tá bom, não sei. Talvez ela volte. Censuras é um ponto complicado, porque o Persona 4 é um dos que mais aborda certos pontos assim, alguns pontos assim curiosos assim, mas eu acho que não vai ter censura. No 5 tem alguns pontos levemente pesados assim, não teve. Porque o Persona 4 ele tem sobre, né, assassinato, tem sobre homossexualidade, tem uma dungeon que é um clube de striptease. Estão entendendo o que eu quero dizer sobre censura? Mas provavelmente não vai ter. Tomara que não, né? Tem uma personagem que muita gente da fandom, né, por exemplo, considera transexual. Mesmo se certa forma não sendo, mas não vou entrar nesse assunto. Mas ver como vai ser. E sobre o elenco de voz, é que depende, né? Porque eu ia colocar isso como um ponto lá em um dos tópicos, só que depende muito, porque tem gente que joga em japonês, tem gente que joga em inglês. Aí vai depender, né? Como vai ser. E essa aqui, nossa, passou o ponto. Conclusão. E no final das contas eu quero dizer, né? Depois de todos esses pontos eu quero comentar a minha opinião. A minha opinião sobre Persona 4 Remake. Revival, né? Como eu já disse, Persona 4 é meu Persona favorito. Um dos meus jogos prediletos. Tá aqui no layout da live. É um jogo que eu tenho tanta esperança que eles possam fazer algo bom nesse remake. Muita gente não curte tanto o Reload por algumas coisas de atmosfera, como eu havia dito, mas eu creio que eles vão conseguir fazer algo bom com esse remake. Se eles fizerem algo, se eles melhorarem o jogo ou manter na linha do original, ótimo. Se for piorarem, uma pena, porque é um jogo que eu realmente amo de coração. Então estou torcendo que consigo fazer algo bom com isso. Sobre, inclusive, daquele ponto necessário, eu tinha minhas dúvidas se valeria a pena fazer um remake do Persona 4 e não um remaster ou até mesmo um remake de algum outro jogo, né? Tem muita gente que quer até hoje um remake do Persona 2 ou até mesmo qualquer coisa, um remaster. Tem muitas coisas assim que podem acontecer agora, não sei. Vi gente falando que do próprio Persona 6, né, que eu desejo comentar. Mas eu ver como vai ser, né? Acho que é isso, galera. Pensei que ia acabar me estendendo mais aqui envolvendo esse slide. É mais ou menos isso que eu tenho a dizer. Tô esperançoso envolvendo esse remake. Quero que ele seja bom, já que é um jogo que eu tenho tanto carinho. Mesmo muita gente não gostando. Mesmo muita gente não gostando, muito cringe, sojado, né? Persoja, né? Mas eu tenho esperanças de que possa ficar bom esse remake. Antes de jogar o remake, tentarei rejogar a versão Golden ou até mesmo jogar pela primeira vez a versão original, já que eu joguei pouco a versão original, né? Torcendo, né, galera? Esperança, né, disso.
Ai, ai.